Olá, pessoal, no podcast Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski dessa semana, nesse dia, nesse momento, eu trouxe o Orlando Maia, que é neurocirurgião com quase 3 décadas de experiência, e o papo vai ser acidente vascular cerebral, que é algo muito grave e que, se você identificar precocemente e fizer uma intervenção, tem como mudar o prognóstico e a redução de sequelas, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, Orlando Maia, obrigado por estar aqui, né? Médico, neurocirurgião, com uma vasta experiência, com quase 3 décadas de prática. Como é que você está? Eu sei que você andou na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, foi também médico da aeronáutica. Me conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, Orlando. Primeiro, gostaria de agradecer ao amigo, né, Amigovski, agora gostei do nome, Amigovski, né? E estou aqui à disposição sempre. Né? Então, assim, a minha carreira inicia na aeronáutica, né? Médico militar e residente do Hospital de Força Aérea do Galeão. Pronto. E dali as subespecialidades vieram depois. Sim. E hoje minha prática está muito ligada à parte cérebro-vascular. O que é isso, né? Na verdade, tratar os vasos que estão ligados a cérebro e medula. Sim. Né? A gente acaba tratando outras doenças neurocirúrgicas, mas nossa prática está bem focada na doença cerebral e medular circulatória. Hoje você tem, hoje já aposentou na aeronáutica, hoje você tem um hospital em Ipanema, é bom Ipanema ali? Isso é Ipanema. Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Vou até pedir que coloque aqui embaixo o teu contato. Perfeito. O teu Instagram, não sei se Instagram, o que é que você temos o Instagram, está aqui embaixo, eu vou pedir para colocar a edição, o teu nome também, o contato do teu hospital, e você também tem clínicas no Rio de Janeiro, você que tem em Niterói, isso. Acho que no Rio, no centro do Rio, aqui na Barra da Tijuca e Ipanema também. Uhum. E ali você atende convênios e atende também privado. Também, isso. Eu aposentei na aeronáutica no ano passado, né? Já era possível ter aposentado um pouco antes, mas a gente sempre fica ajudando o serviço público na aeronáutica. Também tem um serviço em Petrópolis que trata tanto o convênio quanto o SUS, né? Então a gente tem lá tratamento da doença cerebrovascular pelo SUS em Petrópolis também. E as clínicas, né? Como você falou, temos unidade em Nova Iguaçu, unidade em Niterói, unidade no centro, Ipanema e Barra da Tijuca, que é a matriz. Né? Ou seja, bem enervado, né? Acho que Rio e Grande Rio está bem atendido. E além do interior, em Petrópolis, que a gente tem a unidade lá, plantonista e tudo lá. Que bom. Orlando, assim, hoje da questão do acidente vascular cerebral é algo que tem extrema relevância. A gente tem observado um aumento expressivo dos casos de trombose. Infelizmente, a gente não pode ficar dizendo qual é a nossa opinião acerca disso, por que isso vem ocorrendo. Vocês que me conhecem e me acompanham devem imaginar como é que é a minha relação desse aumento dos casos de acidente vascular cerebral, de trombose do sistema nervoso central, com determinada situação que vem ocorrendo no Brasil e no mundo. Mas a gente não pode falar, porque senão o canal é cancelado. Se você quiser, depois você manda um direct para a gente, que até te explico. Mas você tem observado isso. E do ponto de vista, a gente está falando para leigo, né, Orlando? Como é que a pessoa pode desconfiar que a outra esteja tendo um AVC? Ou até a própria pessoa, com consciência, pode suspeitar dessa possibilidade? Então, é importante você falar o seguinte. Primeiro que a doença acidente vascular cerebral é uma doença altamente prevalente, ou seja, acontece muito, é muito frequente. Certo. Né? Sempre nas famílias vai ter alguém aí da família que tem um caso ou um conhecido que teve um caso, porque 1 em cada 6 pessoas da população em algum momento vai ter alguma coisa relacionada a acidente vascular cerebral. Ou seja, em 60 pessoas, 10. 10, exatamente, é muito prevalente. Né? E aí, dividindo os AVCs, né, os acidentes vasculares cerebrais, em hemorrágicos e isquêmicos, né, que os mais frequentes são isquêmicos. O que é isquemia? É uma obstrução de alguma parte da circulação, que pode ser das artérias, que é aquilo que leva o sangue oxigenado para o cérebro, ou das veias, que é aquilo que retorna. E aí onde entra o que você falou, né, a gente vem notando um aumento explosivo da frequência dos AVCs relacionados à trombose venosa. E esse aumento que você tem observado em idosos, jovens, em todas as idades? O que te chama a atenção? Em todas as idades e um predomínio de jovens, né? Coisa que você não via na nossa prática médica, hoje você está vendo com muita frequência. Então, isso chama a atenção.
Os motivos são variados aí, a gente sabe que as causas são Eu complexas. tenho a minha desconfiança, que eu não posso falar, você sabe disso. A minha desconfiança é muito clara, porque houve pelo menos uma relação temporal da intervenção com o aumento dos casos. Não tenha dúvida, isso aí eu acho que a gente pode comprovar pela prática médica nossa, né, do dia a dia. Mas voltando ao AVC em si, o AVC arterial é uma doença extremamente comum. Você citou como desconfiar, né? A gente tem alguns detalhes que ajudam a isso, né? E o AVC é caracterizado por uma síndrome aguda, né? Ou seja, uma coisa súbita. Essa palavra súbito, ela é muito importante porque assim, dificilmente alguém vai ter um AVC com alguma dificuldade de movimento que seja uma coisa que vá dando essa dificuldade gradativamente, né? É uma coisa que de início repentino, que está relacionada a uma perda de movimento súbita, normalmente de um dos lados do corpo, ou de um dos lados da face, ou uma alteração de fala, ou uma alteração exclusiva da visão, então, ou de alteração exclusiva de equilíbrio. Isso é importante. É interessante que a gente, até pouco tempo atrás, em função do próprio AVC tem uma relação muito estreita com o avanço da idade, você agora fala, não, a gente vem observando acidente vascular cerebral em todas as idades. Então, essa tua observação não se aplica só a idoso, a qualquer pessoa, seja adolescente, adulto jovem ou idoso, correto? Perfeito. E a gente tem visto por essas alterações relacionadas da pandemia e tudo isso, relacionado em doentes muito jovens tendo AVC. Então, vamos lá, eu queria que você repetisse. Então, vamos lá, a pessoa pode ter dificuldade de se manter em pé, no equilíbrio. Alteração de equilíbrio, alteração de fala, ou não falar, ou ter dificuldade de fala. Alteração exclusiva da visão, a pessoa perder a visão de um dos lados ou dos dois lados ao mesmo tempo, que é mais incomum, é mais comum de um lado só. E as alterações de movimento, né? Perda de movimento de um dos lados, ou da face, ou de um braço ou de uma perna, que é mais comum. Sim. Né? Ou até a perda da consciência. Né? E nesse caso, quer dizer, a pessoa que tem essas alterações clínicas de uma forma abrupta, isso é igual a uma urgência neurológica absoluta. É uma urgência absoluta. Absoluta. Porque quando a gente no início falou da divisão entre a isquemia, né, e a hemorragia também é uma emergência absoluta, mas ela até te permite um tempo maior de tratamento, né? Já a isquemia, né? Já a falta circulatória, você tem um tempo muito curto, porque o neurônio, né, que é o cérebro, né? Ele sofre, né, com a ausência de circulação e você vai morrendo o neurônio a cada minuto. Se você perde a oxigenação desse neurônio, você tem um prazo para reversão desse neurônio, para melhora desse neurônio. Né? E quanto antes você chegar aí, quanto antes você retornar à circulação e voltando à oxigenação, o paciente tem mais chance de recuperação dos movimentos e do que perdeu. Né? Então, vocês entenderem, o isquêmico é a obstrução, não passa o sangue. Aí, quando você tem essa suspeita, vai até o neurocirurgião, que vai fazer, por imagens, saber se foi hemorrágico ou se foi esse isquêmico. Sim. Sendo isquêmico, ele vai utilizar um tipo de medicamento que vai desobstruir. Então, volta o sangue circular e volta a nutrir, alimentar os neurônios. Exatamente. Né? Quando é um hemorrágico, você tem, às vezes, necessidade de drenagem desse hemorrágico, né? É uma cirurgia, né, aberta. Ou, se for um aneurisma, você também tem tratamentos feitos por catéter, né? E com estentes e outras alternativas para fechar esse local que sangrou. E o isquêmico, você tem algumas alternativas terapêuticas. Né? A primeira alternativa terapêutica é um medicamento que é feito na veia. Isso até pelo Sistema Único de Saúde, né? Tem pelo Sistema Único de Saúde, sim, está aprovado pelo SUS e em locais selecionados você tem os dois tipos de desobstrução. Né? A mais frequente é a obstrução venosa, né, por esse remédio. Sim. Ele não funciona em 100% dos casos, mas ele funciona na maioria dos casos. Né? E isso está mais espalhado, é mais comum no sistema público. Né? E o tratamento que é de sucção, aspiração, né? Ou a reabertura mecânica, que a gente fala que é lá e retirar esse trombo em casos mais, vamos dizer assim, complexos, que não reverte com remédio, são feitos em locais mais selecionados também, mas também tem, tanto pelo Sistema Único de Saúde e pelo sistema privado, é até mais frequente. Em alguns lugares que a gente trabalha tem com frequência. Hoje em dia, assim, os hospitais, um paciente
vamos lá. O paciente está sob suspeita de acidente vascular cerebral, um parente dele identificou porque teve essas alterações clínicas de uma forma abrupta, dificuldade para andar, se equilibrar, a fala, perda de visão, né? Às vezes pode ter dor de cabeça também. Uma vez, acho que você falou para mim que é uma dor de cabeça diferente, né? Sim, dor de cabeça horrível, terrível, como você nunca teve antes. Sim. Né? Essa característica da dor de cabeça é muito comum da ruptura do aneurisma, né? Quando ele se rompe, né? Ele tem uma dor de cabeça súbita também, né? Um quadro súbito, e que é uma dor de cabeça totalmente diferente e que não melhora, né? Que é uma dor de cabeça complexa de tratar, porque se não tratar o sangramento, ela continua. Certo. Né? Aí você pegou, está diante da suspeita. Aí esse cidadão vai esperar o dia amanhecer para ir na clínica da família ou no ambulatório, ele vai numa unidade de pronto atendimento, tipo uma UPA, ou ele vai para um hospital. Qual é o caminho que esse paciente deve seguir? Primeiro, de imediato para o hospital. Isso é importantíssimo, né? Tem a suspeita, a família detectou uma das alterações que falamos antes, vamos repetir. Alteração de fala, ausência de fala, alteração de visão, perda de movimento, paralisia do rosto, né, que é a paralisia facial. Você vai imediatamente para a primeira unidade mais próxima de pronto atendimento, seja ela uma UPA ou seja ela um hospital. Claro que se você tiver o hospital próximo, seria muito melhor você ir para o hospital de urgência, porque os recursos serão melhores nesses locais, porque basicamente o primeiro exame é um exame de imagem, né, uma tomografia, e se você for para um local que não tem a tomografia, você vai retardar esse tratamento. A questão que eu acho que hoje, basicamente na rede pública, está difícil de você conseguir um grande hospital com emergência aberta, né? Geralmente todos estão indo primeiro para as UPAs, mas em contrapartida, muito dessas UPAs também tem tomografia, né? Isso ajudou bastante, né? Porque as próprias UPAs estão com a medicação também para fazer. Pode fazer o tratamento lá. E aí, assim, se você identifica, e nós temos o protocolo, né? A gente ajudou a desenvolver no governo do estado, eu participei de uma comissão que a gente estabeleceu o protocolo de tratamento de AVC nas UPAs no estado. Ah, que legal. Né? Então, isso tem hoje todo o protocolo de atendimento e tem a medicação. Então, assim, a grande maioria das UPAs com tomografia conseguem fazer os tratamentos, pelo menos o tratamento da grande maioria e o inicial, né? Entendi. Você classifica assim, existe a possibilidade de você criar ou identificar grupos nos quais a incidência do acidente vascular cerebral é maior do que na população geral? Você falou que na população geral seria um caso para cada 6 habitantes, mostrando uma incidência muito alta. Existe algum grupo onde você tem isso incidindo de uma forma mais frequente ainda? Então, acho que o grupo, se a gente for diferenciar por comorbidades, né, serão doenças associadas, é aquele grupo que não se cuida, né? É aquele grupo dos pacientes que têm as taxas de colesterol e de diabetes descontroladas, as pessoas que têm a hipertensão mal cuidada, né? Esse grupo, tabagista com certeza, o tabagista é um candidato fortíssimo a desenvolver com mais frequência, né? Então isso leva a esse subgrupo de maior frequência da apresentação das duas patologias, tá? Quando a gente fala tanto do hemorrágico quanto do isquêmico, porque também o paciente mal cuidado do ponto de vista, vamos dizer, metabólico, né? Das taxas, né? De colesterol e fumante também desenvolve mais aneurisma, né? E são doenças que se arrastam ao longo de décadas, né? Quer dizer, eu acho que a natureza humana fez uma doença, né, digamos assim, como complicação, mas dá tempo para você recuperar, de você tentar se arrepender de estar utilizando o cigarro, de ter uma vida sedentária. Acho que tem tempo de você reverter isso. Eu acho que, mesmo que você não esteja sentindo nenhum problema, vale a pena numa avaliação, num check-up, para você detectar esses fatores de risco, não é, Orlando? Eu acho que todo, tanto homem quanto mulher, após os 40 anos, deveria iniciar os exames preventivos, né? Até porque, assim, no desenvolvimento da raça humana,
a gente não era sedentário, a gente não tinha, não locomovia-se a pé, né? Não tinha as comidas com gordura e açúcar. Eu estava vendo né? isso, ultraprocessados, eu estava vendo alguém comentando que o homem primitivo andava cerca de 18 quilômetros por dia, hoje a gente não anda 18 metros. Né? Perfeito, então, perfeito. E aí assim, o desgaste é pior, com o que a gente coloca para dentro também é pior. Né? Essa associação ela acaba virando uma tempestade, né, relacionada aos males do século XXI, né, É verdade. que estão relacionados a isso. E se você associar o tabaco que agride a parede circulatória, né, vira uma bomba relógio, né, e aí eu acho que as maneiras, e a gente sabe, né, que seriam preventivas, né, cuidar do ser humano de uma forma geral, com controle das taxas, com atividade física, com alimentação de preferência mediterrânea, né? Uma alimentação regular. Isso não vem de medicamento e aí não tem muito espaço na mídia. Quando você fala em check-up, né? Ou de exame físico, ou de exame de laboratório, pensando na possibilidade de AVC, como é que é esse check-up? Que exames você vai fazer? Porque com a enorme frequência as pessoas dizem assim, fiz um exame de sangue, fiz um hemograma completo. E eu digo assim, hemograma de completo só tem o nome, não tem nada além disso, quer dizer, tem vários outros exames que você pode adquirir, pode ver por sangue. Então, voltando à nossa prática médica, a história familiar é muito importante. Sim. Né? Então, assim, a primeira, nós estamos vivendo uma época que os médicos não conversam com os pacientes, né? Não tem tempo, né, para isso e também não examinam. Né? Então, assim, a substituição por exames laboratoriais e exames de imagem. Né? Nós não vamos fugir à tecnologia, né? Acho que a gente tem a tecnologia na mão, mas a conversa, o caminhamento de uma boa história familiar, uma boa história desse paciente, ajuda bastante a definição do que vai ser feito. Além disso, né, eu sempre realizo nos exames de sangue, como você falou, não só o hemograma completo, né, as demais taxas que são necessárias, né, e alguns exames de imagem também. Né. Eu realizo sempre, né, um ultrassom que é o Doppler de carótidas. Sim. Né. Claro. Eu acho que ele é muito importante. A avaliação cardiológica também é importante, porque a maioria dos AVCs isquêmicos tem origem no coração. Sim. Por fibrilação atrial, né, uma doença de ritmo do coração. Né, então, assim, a gente precisa ter essa avaliação cardiológica. Então, também está dentro aí o eletrocardiograma para saber como está o coração. Muitas das vezes, dependendo da idade, entra o ecocardiograma também. E aí a gente vai desdobrando. Se essa história familiar for frequente para doença cerebrovascular, também acrescenta uma ressonância. Por quê? Por quê? Porque quando a gente está falando de acidente vascular de uma forma geral, os hemorrágicos eles não têm nenhuma maneira de achar além de você fazer, né? Além de você fazer a ressonância. Quer dizer, de repente, como fator de risco para o hemorrágico, pode ser a má formação, né? Exatamente. Pode ser uma doença congênita. Pode ser uma pressão mais alta. Isso. Né? E aí dentro está aí o aneurisma, que é uma doença, apesar de não ser congênita, a predisposição tem história familiar e também pode não ter história familiar, é muito frequente, é uma doença frequente. Então, a angiorressonância é o nosso, vamos dizer assim, padrão de solicitação, mas nem para todos os pacientes. Aí né? você pediria isso em que situação? Aquele paciente tem uma história muito forte, então, ou tem uma suspeita clínica, ele próprio, de uma dor de cabeça? Medicamente falando, você estaria pedindo uma angiorressonância para quando você tem uma história de mais de 2 familiares diretos com um aneurisma. Né? Só que assim, se o paciente tem uma dor de cabeça atípica, se o paciente tem uma história familiar de um único membro da família com um aneurisma, eu já solicito a angiorressonância, porque eu acho que é um exame de baixíssimo efeito colateral, ou seja, assim, dificilmente você tem alguma complicação relacionada à ressonância, porque não utiliza raio-x, né? Usa barulho, né? A pessoa apesar de achar que é magnético, né? Mas é barulho, né? Para poder realizar a imagem, e aí assim isso ajuda bastante nesse diagnóstico precoce de uma doença muito ruim, né? Porque se a gente for falar de aneurisma aqui, é uma doença que a gente pode falar um pouco, que é um dos tipos de AVC hemorrágico, né? É uma doença que mata 50% das pessoas que rompem o aneurisma. Pois e se você conseguisse ver antes... Exatamente. O aneurisma, na verdade, é uma dilatação, né? Se a gente, mal comparando, aquelas bolas que se usava antigamente, que tinha a câmera que você rompia, o couro rompia, e
dava uma projetada... Uma bolha. Uma bolha, né? Uma Quer dizer, bolha. esse aneurisma, essa dilatação e enfraquece a parede, né? E é exatamente isso aí, uma fraqueza da parede do vaso, né? E aí agora é um vaso arterial, um vaso que tem pressão dentro, daquilo que leva à oxigenação. Então, para você entender, por exemplo, o nosso cérebro, apesar de ser um órgão pequeno em relação a tamanho, né? Tem em torno de 800 gramas um cérebro e recebe 1/3 de todo o sangue que sai do coração, né? Então a circulação cerebral, devido à importância do cérebro, é muito intensa. Então, assim, ali, se você tem um rompimento, normalmente é uma situação gravíssima, né? Então, por isso, a prevenção é melhor. Isso é um fato interessante, porque no passado a gente tratava muito mais aneurisma por rompimento, né? A pessoa chegava com uma emergência médica no hospital, com uma hemorragia, e hoje a gente tem tratado a maioria sem que tenha um rompimento. E aí, você tratando antes, o índice de complicação desse tratamento cai para 2%, ou seja, você está tirando uma doença com o mesmo nome, né? Uma doença aneurisma cerebral, de uma taxa de complicação e mortalidade superior a 50%, por um tratamento de uma taxa de mortalidade e complicação menor de 2%. Então, para ficar bem claro para os nossos espectadores, porque assim, se você está falando que a pessoa, que você está conseguindo fazer a intervenção antes de romper, é porque você identificou. Se você identificou, é porque você procurou. Aí a pergunta é, por que você procurou dessas pessoas? Então, qual é procurou com essa situação que a gente vinha falando antes, na prevenção, na realização da mesmo. Tipo assim, foi lá, não tinha nada. Claro que assim, alguns outros colegas acabam pedindo ressonância por outros motivos, né? Você tem alguma outra situação neurológica que solicita uma ressonância, ou às vezes até outros exames de imagem, como tomografia e angiotomografia, que é pedido por uma outra situação e acaba achando também o aneurisma, né? Entendi. E hoje cada vez tá mais fácil você conseguir as imagens. Mais frequente, né? A solicitação de exame é mais frequente por outras doenças, né? Às vezes uma doença de otorrino, né? É muito comum também você fazer por uma situação de otorrino uma ressonância e achar um aneurisma e vem lá como um achado. Opa, ainda bem que achou, né? Que eu costumo falar com o paciente nesse momento assim, ó, o melhor dos mundos é não ter nada, óbvio. É claro. Mas se você achou isso antes que ele tivesse te dado um problema, você, muito bom, né? Não teria. Se você não souber, não tem problema. Assim, a incidência, assim, a questão do aneurisma, muita gente tem aneurisma, vai morrer com aneurisma, nem rompeu e ficou muito bem, obrigado. Perfeito. Mas é claro que se eu tivesse, eu ia querer, dependendo da localização, do risco-benefício, eu iria me submeter a um procedimento desse. Mas de cada 1.000 pessoas... 6% da população tem aneurisma. Ou seja, de cada 100 pessoas, 6 tem aneurisma do sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Eu, como um bom amante de futebol, né, quando vou com meu filho, que hoje é estudante de medicina também, aí a gente vai ao Maracanã e fala assim, ó, se você pensar aqui dentro, né, quantidade de aneurisma que tem aqui dentro só, né, se você pensar por essa 6% da população, você vê assim, tem bastante gente com aneurisma. É óbvio que você falou aí, é importante, nem todos vão romper, né? Mas uma vez descoberto, no mínimo, um acompanhamento tem que ter, porque existem casos selecionados que você olha ali e fala assim, ó, por exemplo, se você tem um aneurisma da base da cabeça, tem um da parte óssea, pequeno, é um aneurisma de baixa probabilidade de problema, nós vamos só acompanhar esse aneurisma. Agora, se você tem um aneurisma grande, localizado numa bifurcação circulatória intracerebral, esse é um aneurisma de altíssima chance de um rompimento, né? Então aí eu acho que não tem como você não deixar de propor um tratamento preventivo, né? Antigamente, eu estou falando de, assim, na minha prática como pediatra da UFRJ, a gente via crianças com hemangioma, que são aquelas manchas vermelhas, né, de vaso sanguíneo. Tinha aquele político soviético, esqueci o nome dele, era o Gorbachev, que tinha aquela coisa vermelha aqui também. Sim. Tem até um político atual que tem também um hemangioma. Quando a gente pegava crianças com hemangioma, era prática da gente lá fazer uma avaliação, eu estou falando de quase 4 décadas atrás, era fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação neurológica e uma avaliação de rins também. Perfeito. Isso ainda é feito hoje em dia, porque havia uma correlação. Existe uma associação de uma doença renal chamada rim micropolicístico com uma presença de aneurisma cerebral. Né? Então,
isso já é comum, os nefrologistas já estão atentos a isso. Quando o paciente tem esse diagnóstico, sempre é feita uma avaliação circulatória cerebral desse paciente. E claro, quando eles têm esses hemangiomas, a frequência de você ter uma correlação de uma doença neurológica com uma doença de pele, né, circulatória, ela existe. Né? Assim como também existe tratamento para esses hemangiomas. Né? No passado, a gente tinha dificuldade de tratar esses hemangiomas. Muitos deles melhoram até com tratamento medicamentoso e sozinho, né? Sozinho, mas existem outros tipos que exigem tratamento que a gente também trata esses hemangiomas hoje em dia. E também na sua clínica tem essa questão? Na clínica que a gente trata com um tipo específico de embolização, né? Que é o tratamento feito por catéter, né? Mas os hemangiomas cutâneos? Cutâneos também. Hoje em dia existe principalmente aqueles de face, né, onde tem a questão estética. Tem questão estética, a gente tem tratamento por via circulatória, não aberto, né, por via por catéter, para esse tipo de tratamento também. O que fez com que você fosse para neurocirurgia, Orlando? As grandes descobertas da vida vêm por acaso, né? Até na parte médica isso é muito comum, né? Primeiro assim, eu tive uma influência domiciliar, né? Meu pai também é médico, né? Então, assim, e a gente acaba, como médico, convivendo na prática médica diariamente. Isso. Mas eu não tinha uma intenção inicial de fazer nada relacionado a neuro, né? Neurocirurgia ou neurologia, não era uma intenção no início, mas acabou que durante a faculdade de medicina eu comecei a acompanhar por um acaso o pronto-socorro, do pronto-socorro acompanhar a neuro. Quando eu vi, eu já estava mergulhado dentro da neurocirurgia, e eu digo isso para o meu filho, que hoje tem a influência, está na metade da faculdade, de medicina. Mas você falou que fazia engenharia? Não, medicina. Então você fala engenharia. Por que você falou engenharia no Maracanã que você falou? Não, eu falei, quando a gente está lá no Maracanã, a gente fala sobre o volume de pessoas ali dentro. E que ali dentro tem muito aneurisma, né? Porque você fala, você imaginar a quantidade de aneurisma que tem aqui dentro, né? Devido aos 6% da população. Então, teu filho está na metade do curso da medicina. Está na metade do curso, e aí agora já começa a dar plantão no Miguel Couto, ali no hospital público, né? E aí já me manda empolgado lá, esse neurocirurgia já está se envolvendo com isso. Já está indo lá. E aí acaba seguindo, né? E lá é punk também, porque lá não tem só a questão do incidente, do acidente da pessoa. Físico, lá tem muita questão externa, né? Muito arma de fogo, né? Colisão. Sim. Lá é um hospital de grande emergência, né? Então, tanto a parte de coluna como de ortopedia, como de crânio também é muito frequente, né? Entendi. E dentro da tua vida, assim, né, em termos de qualidade de vida, você consegue modificar também a qualidade de vida do paciente nas suas intervenções de uma forma imediata, Orlando? Sem dúvida. Eu acho que, assim, primeiro, assim, é muito gratificante tratar AVC. Apesar da gente ficar triste de que o melhor tratamento seria a prevenção, né? Sim. A gente tem que estar dentro da realidade, né? A maioria das pessoas que têm AVC não estão se prevenindo para o AVC, né? Então, você tratando essa doença, que é uma doença altamente mortal ou altamente sequelante, né? Porque você tendo uma sequela, você leva 3 pessoas da família. Você leva a mesma pessoa e mais 2 pessoas para cuidar. Né? Então, o impacto social e pessoal, ele é imenso. E se você imaginar que a gente tem a maioria da população escrevendo com a mão direita, né? Destro, né? E que a preferência do AVC vai para o lado esquerdo do cérebro, por uma questão, vamos dizer assim, da engenharia biológica e da circulação. Não sabia desse dado. É porque a preferência da saída da artéria carótida é para a carótida esquerda. Né? Então aí a circulação vai preferencialmente quando sai do coração. Esse trombo vai para a carótida esquerda. E aí, fechando a carótida esquerda, você deixa aquelas pessoas que escrevem com a mão direita na maior prevalência, sem falar. E come, né? Sem falar. E sem movimentar. Sem falar e sem mexer o lado que ela escreve. Né? O centro da fala fica no hemisfério esquerdo. Na maioria desses pacientes. Que né? é a parte esquerda que comanda o lado direito. O lado direito. E aí você tem a pior, eu acho que é a pior condição para o ser humano, sem falar e sem movimentar o lado direito do corpo, que ele escreveria, movimentaria, come com essa mão. Então, as mulheres então, que falam 20 mil palavras por dia sofrem, né? Você imagina esse sofrimento. Esse sofrimento é grande. E aí outras pessoas da família, para
levar para reabilitação, para tudo isso. Então, é uma doença que você, ao desentupir esse vaso, é altamente gratificante, porque você olha ali uma pessoa que entrou sem falar e sem movimentar, e quando você abre a circulação novamente, a pessoa vai recuperando naquele mesmo momento. Né? Então, isso o impacto é imenso desse tratamento. Inclusive, Migops, que é uma coisa interessante você falar aí. A gente na medicina compara, né, atitudes que você faz com as pessoas, que você muda a história da pessoa. Então, assim, o tratamento do AVC ele é comparado aos tratamentos mais eficazes da medicina. Quando você diz assim, ele é equivalente, é muito superior a você dar antibiótico para uma pessoa com uma septicemia, né, com uma infecção grave. Sim. É equivalente às vacinas convencionais. Né? Então, assim, se você for avaliar, né, o impacto do tratamento do AVC, ele é estrondoso do porquê não fazer esse tratamento. Né? Entendi. Então nós vimos no primeiro bloco, a gente focou muito na questão da identificação do AVC. Perfeito. Né, que você falou de alguns sinais e sintomas. No segundo, a gente falou bastante da questão da necessidade de uma intervenção imediata, seja com medicamento, depois ou desobstrução, que isso traz bons resultados. E no terceiro e último bloco, eu queria muito trabalhar na prevenção. Perfeito. A identificação de fatores de riscos e a intervenção em cada um desses pilares que levam o sujeito ao aumento do risco. Porque a gente já disse que, olha, o problema é grave, a gente tem como tratar, mas tem como prevenir. O problema ser grave e a questão da intervenção pode ser algo mais da tua mão. A gente já tentou democratizar o acesso Perfeito. à informação de como descobrir, sabemos como tratar, e na prevenção a gente vai de novo compartilhar com vocês a forma de você evitar. Portanto, incorpore os hábitos que a gente vai falar. Eu sei que você está acompanhando o nosso vídeo aqui, está gostando, compartilhe, curta, fale para os amigos que aqui tem informação de conteúdo com fundamento científico. Qual hospital que você atua em Petrópolis, pelo SUS? Então, lá nós estamos no Santa Teresa, né, que é um hospital que atende tanto a rede pública de saúde referenciada, né, e também atende convênio lá no Santa Teresa. Né, um hospital bem montado, um hospital que já está... um hospital imperial, né, que ele vem lá desde a época do Império, né, um hospital com uma história bonita e antiga. Dom Pedro. Estou parecendo Dom Pedro aqui, né, lembrando ele. Tá bem. E você trabalha também no Rio de Janeiro e em várias clínicas. Eu queria que você falasse o teu contato aqui do teu Instagram, da clínica ou do teu hospital. Sim, vamos colocar o Instagram aí embaixo, né? Aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo. E a gente está acessível a qualquer tipo de conversa no direct, tudo isso também para tirar qualquer dúvida. Isso. Então, como nós prometemos para os nossos espectadores, nossos internautas, esse último bloco eu queria dedicar à identificação de fatores de risco e mudança do estilo de vida, né? Eu costumo falar para o João Migoff, que é meu filho, que faz o nosso canal no YouTube, que as pessoas não adoecem de uma hora para outra, ninguém fica hipertenso de uma hora para outra, diabético. A princípio, eu sei que pode até ficar, mas a regra é você demorar a adoecer e adoecer. E também a regra seria para você recuperar, você também tem que investir. Não recupera de uma hora para outra, não sei como você falou, um AVC que você falou desobstruiu. Mas quais são os fatores que a gente poderia identificar como fatores de risco? A gente já falou alguns, como tabagismo. Eu queria saber em relação a medicamentos, a hábitos de vida, a questão do sedentarismo, como é que a gente pode trabalhar na medicina do estilo de vida, que é uma coisa que me encanta, porque para você incorporar uma medicina do estilo de vida, desculpa, não precisa do Orlando Maia, não precisa de Mr. Migoff, você tem boa vontade. Sem dúvida. E o que eu vejo é que, como as pessoas não têm muito boa vontade, é mais fácil tomar um remédio para emagrecer do que tentar fazer uma dieta saudável e atividade física, mas eu queria que você repensasse isso. Então vamos lá, falar das prevenções. Eu acho que essa daí é uma obrigação médica nossa, né, de trabalhar com a prevenção. Sim. E não só com a terapêutica, né? Apesar de todo o impacto que a terapêutica tem, né, a prevenção é o melhor remédio, sempre foi e eu acho que sempre será. Só um detalhe, para aproveitar esse gancho, né? Uma vez a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fez uma campanha para leitura de criança. E aí dizia assim, médico, por favor, pediatra, prescreva um livro. Seria, por aí,
Dr. Rolando Maia, prescreva atividade física. Dr. Rolando Maia, prescreva uma vida sem estresse. Como é que é? Eu acho assim, apesar de na minha família, assim, todo mundo é médico, né? Meu pai é médico, meu filho está estudando medicina, minha irmã é pediatra, né? Sim. Minha irmã é neonatologista. E eu nunca perguntei ela sobre isso, né? Porque como ela não faz consultório, né? Você tem uma prática aí da pediatria, como seria essa avaliação do pediatra aí no desenvolvimento da pediatria e para criar hábitos de vida saudáveis, né? Porque isso é muito importante. Sim. Né? Minha mulher é nutricionista. Então, assim, eu vejo ela falar muito isso, porque criança não pode ter contato até os 2 anos de idade nem com açúcar nem com sal. Isso, né? Eu acho que isso vem melhorando de uma forma geral, né? A alimentação das crianças, a alimentação das escolas, né? E você sabe que a gente influencia. Eu fui pediatra há muito tempo, né? A minha formação inicial, residência e mestrado em pediatria, tenho título de especialista em pediatria. Não faço mais pediatria hoje, mas era muito clara a forma como o pediatra atuando, ele resolvia o problema da prisão de ventre da criança e da família. Porque a família não faz ingestão de fibra, não tinha nenhuma questão de cuidado em relação a isso. Então, a gente pode realmente fazer uma intervenção. Agora, é claro que eu posso até fazer uma prevenção de uma forma mais ampla, mas o adulto é difícil de incorporar novos hábitos, né? Ele tem que ter boa vontade, né, Orlando? Sem dúvida. E assim, o que eu acho, e venho notando, a gente vem, assim, acho que na criação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tem algumas coisas que pioraram. Mas tem algumas coisas que melhoraram. Se você for olhar os hábitos de uma forma geral, as crianças estão mais educadas nesses hábitos. Pelo menos as crianças mais diferenciadas, famílias diferenciadas. Isso. Acho até que as crianças menos diferenciadas, eu acho que hoje elas entendem que a alimentação com gordura e muito sal é ruim. Né? Eu acho que elas entendem também que a prática de atividade física é boa. É claro que as menos favorecidas têm mais dificuldades com isso. Né? Mas assim, eu acho que incorporando isso num futuro para a nossa população, outra coisa muito importante que a gente falou antes sobre o tabagismo. Eu acho que é menos frequente hoje o adolescente fumando. Pois é, né? você sabe que uma coisa que me assustou, eu saí com o João, meu filho, fomos para um evento, vamos fazer umas reuniões em Fortaleza. E a gente foi num lugar frequentado por jovens, mais jovens do que meu filho tem 30 anos, pessoas de 19, 20 e poucos anos. O que eu vi com aquele cigarro eletrônico, que também causa mal, causa dependência, vi muita gente usando aquilo, e como é um produto que até o cheirinho é um cheirinho bom, de framboesa, de morango, então ele não tem aquele inconveniente do cigarro, ele é fumado em locais fechados, porque não incomoda muito o vizinho, e as pessoas estão fumando. Eu estou preocupado com a retomada. Eu sou de uma época, não sei se você que os professores da pediatria, os médicos fumavam na enfermaria. Fumavam no hospital, com a criança, fumavam, criança, com oxigênio, uma loucura. Hoje você não tem mais isso. Então houve um abandono do cigarro tradicional e houve um ganho nessa área desses vaporizadores. Eu estou preocupado um pouco com isso. Sim, eu acho que isso preocupa também. Né? Mas eu acho que também esses vaporizadores aí vão perder, nesse caminho vão perder força. Eu acho que isso não vai. Esse acho que é um modismo. Né? Eu vi muito isso na faculdade de medicina lá do meu filho. Né? Tinha um modismo da utilização desses vaporizadores, mas já estão perdendo força. Agora já não é mais frequente o uso. Eu acho que deve estar... veio um boom muito rápido disso, uma influência americana. Né? E lembrar que a Anvisa não autoriza, pelo menos a gente está gravando esse podcast meados de maio de 2023, e até a presente data a Anvisa não autoriza nem a importação, nem a comercialização. Isso aqui, que a gente vê, ainda que seja algo muito comum, né? Sem dúvida. Mas assim, eu acho que isso não vai a longo prazo ficar, mas espero que não fique, né? Porque é tão deletério quanto o cigarro. Uma vez eu perguntei para um pneumologista que veio aqui, eu falei assim, vem cá, vamos lá. Na balança, não tem opção. Ou você tem que usar o cigarro tradicional ou o vaporizador. Aí, ele ficou chateado, ele pergunta, é igual perguntar assim, você quer morrer com faca ou com um tiro? Eu falei, realmente eu acho que eu prefiro morrer com um tiro, que é mais abrupto, do que uma facada, ficar sangrando. Aí, pois é, mais ou menos isso. O vaporizador seria o tiro, no sentido de você morrer sem sofrer tanto, ou com menos sofrimento,
Então ele acabou dentro do banco dos réus, quando foi fazer o julgamento do cigarro tradicional e do vaporizador, com uma origem confiável, porque esse é o problema, né? Porque pela Anvisa não autorizar o comércio, você não sabe o que está fumando, que seria menos ruim. E aí até abriu a porta para ser uma forma de tentar sair do cigarro tradicional do cigarro. Sim. Minha mãe, por exemplo, tem 85 anos de idade. Sim. Minha mãe fuma até hoje. Genética muito boa, né? Você está feliz por essa genética. Claro que fuma, minha mãe é lúcida, fuma até hoje. E aí você vê que, para mim, eu queria muito poder tirar a minha mãe do cigarro, porque aquilo irrita a via respiratória dela. Eu acho que, de repente, uma alternativa dessa pode ser interessante para uma pessoa que se recusa terminantemente a... Eu digo que eu sou um médico de consultório que ajudou muitas pessoas a pararem de fumar. Muito. E muito sem remédio. Né? Não que eu seja contra a terapêutica medicamentosa para parar de fumar, não é isso. Eu acho que assim, o cigarro tem duas situações. Né? Uma situação química, né? Que depende muito da quantidade que a pessoa fuma por dia. Então aquela pessoa que fuma uma carteira, 2 carteiras por dia, ela não vai parar, dificilmente vai parar de uma forma súbita. Né? Verdade. Existe um quadro químico envolvido ali muito difícil. Né? E eu sempre promovo a retirada progressiva do cigarro. Né? Porque como ela está ligada diretamente à doença cerebrovascular, quando a pessoa chega no consultório com a doença cerebrovascular, eu falo, olha, você só tem um caminho e um melhor remédio para você é parar de fumar. Então o que eu faço é, primeiro, mudança de hábitos, né? Porque eu digo que o cigarro envolve hábitos mesmo. Então, entrou na questão da prevenção do AVC. Perfeito. Pela redução do tabagismo. Então, mudança de hábito, vamos lá. Mudança de hábito. Então, quando eu digo a mudança de hábito para parar de fumar, eu falo para o paciente assim, você tem que mudar os seus hábitos verdadeiramente. Às vezes você chega em casa e tem uma cadeira onde você senta para fumar, troca essa cadeira de lugar. Inverte. Se você tem hábito de tomar café e isso te levar a fumar, muda o café por um chá, por uma outra coisa. Tentar, pessoas que você convive, muda a convivência. Senão você vai ter aquele hábito de fumar. Claro. Então, como a gente está falando sobre prevenção de uma forma geral, né? Então uma delas é parar de fumar. E uma vez eu vi sobre isso. Você pode dizer que criou um novo hábito depois que você vem fazendo por 3 meses, em torno de 100 dias. Então, 100 dias... Por exemplo, eu tenho o hábito de caminhar, eu caminho toda segunda, quarta e sexta. Se você estiver fazendo isso há uma semana, não é hábito ainda. Mas se eu estou fazendo isso há 3 meses, você pode dizer, bate no peito, não sou mais sedentário, estou tendo hábitos de vida saudáveis. E aí você já acabou de puxar o segundo hábito de mudança de hábito saudável. Prática de exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. Pois é, que previne um monte de doença neurológica, né? Alzheimer, Parkinson. Uma série delas, né? Porque você ativa a circulação, ativa a parte de neurotransmissores cerebrais. Então, assim, isso tudo leva a uma prevenção de diversas patologias circulatórias, coração e uma série delas. Então, e tem uma questão relacionada à atividade física, que também é a questão do... Eu tenho estudado muito a questão da medicina canabinoide, dos derivados de cannabis, do tratamento de várias enfermidades. E tem, para quem não conhece, você produz o endocannabinoide, igual você produz endorfina, né, que vai... Né? A atividade física é um dos fatores que aumenta a produção de endocannabinoide. Então você fica com menos dor, com mais atividade, com mais alegria, também por conta dessa questão. E está dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde para longevidade, né? Isso, atividade física. Então, vamos lá. E aí paramos de fumar, atividade física, hábitos alimentares. Né? Então, assim, os inimigos aí, saiu agora uma nova regulamentação aí sobre os adoçantes. Você viu isso? Não vi. Então, saiu agora recente, né? Publicou agora, essa semana, sobre que os adoçantes não têm impacto na perda de peso, né? Sabe que uma coisa, eu tenho uma antipatia de adoçante. Eu tomo café sem açúcar. E me causa uma certa estranheza. Eu ando muito desconfiado de algumas coisas de uso crônico e com a possibilidade de dar surgimento a algumas enfermidades. Uma vez eu li um artigo sobre adoçante com insetos. E aí, aqueles insetos que eram alimentados com o adoçante tinham maior avidez por açúcar do que quem comia açúcar. Então, no final das contas, você comia mais açúcar. De rebote, né? De rebote. Então, assim, essa recomendação diz o seguinte, não causa nenhum impacto para os não diabéticos, né? Claro. Os não diabéticos, né?
para os não diabéticos, a utilização de adoçantes dietéticos. Então, assim, só que assim, se você vê, olha uma coisa que você falou que é importante, né? Qual era a nossa incidência de usar café sem açúcar no passado? Não existia. Isso é uma coisa nova, né? A gente trocar refrigerante por suco natural, né? Trocar, não adoçar os sucos, não adoçar o café, né? Então, isso são hábitos alimentares que estão sendo incorporados. Sabe que lá em casa não tem açúcar. Lá em casa não tem açúcar, eu não compro açúcar. Então, eu também não tenho, né? Só que eu tenho adoçante. E aí, assim, uma parte lá de casa não usa nada e outra parte usa um adoçante, né? Então agora é tentar cada vez mais retirar esse adoçante também da prática alimentar. Então, assim, o açúcar é um veneno, né? Então, o veneno são os pós brancos. Sem dúvida. Sal, açúcar, trigo, cocaína, obviamente. Sem dúvida, e as farinhas que você come muito e acaba engordando, ganhando peso. Sem dúvida. Afastar de você o pó branco. E se você for ligar a dieta, vamos dizer, saudável, que é uma dieta mediterrânea saudável, está afastado todos esses aí, né? É verdade. Né? Ricos em óleos, né? Rico em peixe, ômega 3, rico em legumes e verduras. Que é bom demais. Né? Que é bom demais. Então, assim, seria a dieta mais saudável. Mas até você falar para uma população menos favorecida, né? Você sabe que eu tenho algumas convicções, por exemplo, você lembra obviamente você lembra que você é tenente cirurgião, da questão do Zika vírus levando a acometimento neurológico grave de crianças. E você viu que o maior acometimento foi no Nordeste. Tá, mas lá teve, que também teve. Por que lá foi maior? A minha hipótese, a hipótese é que o nordestino, mesmo o nordestino diferenciado, ele não tem muito hábito de comer salada, alface, ele não come vegetais folhosos, ele vai comer feijão, arroz, mandioca, uma proteína, mas ele não tem o hábito de comer salada como outras regiões do nosso país. E tem algumas coisas, por exemplo, uma substância chamada quercetina, que tem uma ação antiviral, anti-inflamatória, que está presente na alcapar, no pimentão, na beterraba, no brócolis, no rabanete, e que tem ação antiviral. Então, eu acho que aquela pessoa que tem uma dieta rica em vegetais e legumes, ela ingere naturalmente esses antivirais naturais e esse vírus não se replica tanto e causa tanto impacto. E sem você falar também naqueles anti-inflamatórios naturais que estão ligados a esse tipo de alimentação. Pois é. Né? Se a gente for imaginar que o uso de carboidrato, de uma forma geral, açúcar e carboidrato, leva a um processo inflamatório do nosso organismo como um todo, né? E a gente lembrando que quem não alimenta com um anti-inflamatório natural, que seriam esses vegetais, o ômega 3, tudo isso que você falou aí, isso leva a um desequilíbrio, né, desse organismo, favorecendo a vírus, como você falou, até como também a doença cerebrovascular, porque você vai ter a inflamação do vaso, e isso a longo prazo é uma questão que vai favorecer ao AVC, né? Uma bomba relógio ali. Uma bomba relógio, né? Então, falamos de não fumar, atividade física, se alimentar melhor, dormir bem. Dormir bem, eu acho que fundamental. Outro fator importantíssimo que você não tem, né? E aí afastar também daquilo que causa o incômodo do sono, né? Som e televisão ligada noturna, utilização de aparelhos eletrônicos. E de café, e de bebidas com cafeína noturnas, aparelhos eletrônicos à noite. Você vê que essas coisas, você vê que para dormir melhor, comer melhor, você vê que às vezes o derivado da cannabis, a cannabis de medição, vem tentando ocupar esse espaço. Sem dúvida. E que vai enfrentar uma certa dificuldade, não por ineficiência, não por falta de segurança, e basicamente por preconceito e por interesse financeiro de alguns grupos que não querem fazer com que esse assunto venha à tona. Porque uma pessoa, por exemplo, com uma fibromialgia, que tem é poliqueixoso pela própria natureza, ela pode, às vezes, substituir aquele monte de medicamentos por um único medicamento. Mas também, puxando para tudo que a gente vinha falando, é também uma mudança de hábito, né? Sim. Se a pessoa não criar aquele hábito de dormir à noite, num horário único, uma frequência, como você falou lá, dos 100 dias, né, dali para baixo não é hábito, a pessoa tem dificuldade de ter saúde do seu corpo com aquilo. Então,
falamos mais um fator, dormir bem. E a questão do estresse também, que eu acho que é outro fator, gerenciar estresse nos dias atuais. Na Organização Mundial de Saúde, eles falam sobre algum tipo de meditação, né? Sim. Que alguns chamam de religião, outros que não acreditam em religião falam só em meditação. Eu estava lembrando no outro dia, falei assim, 99,9% das pessoas se dizem religiosas. E esse percentual pequenininho que diz que é ateu até a primeira barata voadora adentrar no recinto. Logo, logo ela fala, ai meu Deus! Verdade. Mas assim, o que quer dizer sobre isso é você ter momentos de limpeza cerebral, vamos dizer, limpeza de estresse, né? Naquele momento você vai se dedicar só àquilo, você vai se dedicar a uma parte religiosa ou uma parte terapêutica mental do ponto de vista de equilíbrio, de busca de limpeza, né? Na tua opinião, saúde seria o bem-estar físico, social, mental, espiritual. Exatamente, porque no fundo a gente viu isso muito na pandemia, né? Muita gente reclusa em casa, não tinha contato com o vírus fora de casa, mas a parte mental ficou muito prejudicada. Depressão, suicídio aumentou. Então nós já falamos. E a questão de drogas lícitas ou ilícitas também relacionadas com AVC? Porque acho que a gente acabou passeando, segundo o Harvard, na medicina do estudo de vida, a gente falou bons relacionamentos, gerenciar estresse, não abusar de drogas lícitas e ilícitas, falamos de tabagismo, comer bem, atividade física e dormir bem. Então são os fatores. E a prevenção de uma forma geral, cuidar da prevenção. É óbvio que se você estiver dentro desse grupo, dificilmente os exames preventivos vão mostrar alguma coisa, mas o hábito de ter o seu médico de referência, eu acho que ele é importante, né? Acho que aquela a volta ao médico da família ao médico que vai olhar o paciente, eu acho que a pessoa que conhece, para amigos pessoais eu digo o seguinte, tenha sempre um médico seu. Médico amigo. Às vezes esse médico seu não precisa ser um neurocirurgião, não precisa ser o Migovski com toda a experiência dele, mas assim, você ter aquela pessoa de referência que vai te ajudar no caminho, olhar o teu exame, olhar o teu que te conhece, sabe o teu hábito, fala, não, cara, não vai por aqui, vai por aqui. Eu acho que para te aconselhar de uma forma geral, sempre é necessário ter, né? Um amigo médico. Estamos chegando no final do nosso podcast, quase 50 minutos aí de bate-papo, de conversa, de atualização e, para mim, de enorme aprendizado. Eu queria então encerrar e queria te passar para você fazer as considerações finais do nosso podcast. Não, eu acho que eu só tenho a agradecer ao Amigovski, né? Ao podcast. Você gostou da caneca? Amigo, gostei da caneca. Vou te dar essa caneca. Muito obrigado. Tá aceita a caneca. Vou botar lá no consultório, usando lá. Dizer que eu estou à disposição de todo mundo e você pode mandar pelo direct, onde você precisar de qualquer ajuda. Aqui está o contato aqui embaixo para as pessoas poderem mandar para você. Informação, a gente está aí para ajudar. E dizer para a população que a gente fica repetindo isso sempre, mas é uma educação continuada. É isso mesmo. Que a mudança dos hábitos é importantíssima para a vida. Sequência e frequência é fundamental para você mudar o hábito das pessoas. Isso aí, verdade. Tem que ter, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast, o Amigovski, da podcast de Edmilson Migovski. Falei com o Orlando Maia, que é neurocirurgião, com uma experiência de quase 3 décadas na prática médica. Por favor, compartilhe esse vídeo, porque informações aqui contidas realmente vão minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.